Entre eles não conversam. E, às vezes, uma das grandes barreiras para a gente abordar a sexualidade é exatamente o fato de a gente achar que tem que atender todo mundo junto o tempo inteiro. Esse é um tema que muitas vezes é central nos relacionamentos, né? Eu costumo dizer que é o tema que faz os casais se unirem. Quando a sexualidade começa a funcionar mal, muitas vezes a gente vai ver isso resvalar no relacionamento. Da mesma forma que muitos problemas de relacionamento vão resvalar na intimidade. E aí? Né? E aí que muitas vezes essa batata quente vai cair na mão do terapeuta de casal. Os problemas da sexualidade. A sexualidade é mais um dos contextos em que os problemas de comunicação acontecem. Então, se a gente trabalha as habilidades de comunicação, enfim, fora da cama, provavelmente isso se reflete na cama. Posso dizer para vocês? Não é isso que diz a ciência. Temos vários estudos já feitos mostrando que habilidades de comunicação fora da cama não guardam relação com a habilidade na cama. Que o casal pode estar muito satisfeito fora da cama e muito insatisfeito na cama e vice-versa. Essa é a primeira questão, né? De quem é a responsabilidade por comunicar para os casais que o assunto da sexualidade é bem-vindo ali. Eu sei que para quem é terapeuta de casal, pode parecer óbvio que a sexualidade é uma parte importante da vida dos casais e que provavelmente você estaria aberto a falar desse assunto. Mas quando a gente trabalha na área da sexualidade, a gente sabe que existe um tabu em vários aspectos da sociedade que restringem o falar de sexo. Então, assim, com quem eu falo de sexo e de que forma? Eu falo de sexo com o meu terapeuta? Será que não tem uma coisa que diz assim, não, sexualidade é uma coisa muito íntima, eu posso vir na terapia, mas eu não posso falar de sexo. Como é que será que o meu parceiro vai se sentir se eu falar de sexo com o meu terapeuta? Eu falo de sexo com o meu ginecologista? Eu falo de sexo com a minha mãe? Eu falo de sexo com as minhas amigas? Eu falo de sexo com os meus filhos? Que falar de sexo é esse? E essa permissão para falar de sexo, ela precisa passar por nós. Nós que somos ali, né, os responsáveis por aquele setting, a gente precisa comunicar ativamente para os nossos pacientes que o assunto da sexualidade é bem-vindo. Cabe a nós dizer para os nossos pacientes e perguntar ativamente como está a sexualidade deles, mesmo que eles não tragam essa queixa. Por quê? Porque vocês sabem que a sexualidade é um aspecto estruturante do vínculo conjugal. Tem uma série de tabus de que assim, a sexualidade é um assunto nosso, é da nossa intimidade. A gente não vai expor isso para outra pessoa. Mas você imagina se isso fosse em relação a, sei lá, uma parte do seu corpo, né? Você vai no ginecologista, você expõe isso. Você vai no proctologista, você expõe isso para outra pessoa, porque ela vai te oferecer cuidados. A sexualidade da mesma forma. E o mais interessante, paradoxal de tudo isso, é que os casais, se eles dissessem assim, não, a gente não fala com outras pessoas, mas entre nós a gente conversa sem tabus, muito pelo contrário, que é o que vocês estão trazendo aí. Entre eles não conversam. E, às vezes, uma das grandes barreiras para a gente abordar a sexualidade é exatamente o fato de a gente achar que tem que atender todo mundo junto o tempo inteiro. A sexualidade, ela é sim construída nos casamentos, na nossa sociedade, na base do segredo. Infelizmente, adoraria que não fosse assim, mas é. Então, primeira dica, muitas vezes a gente vai precisar fazer sessões individuais e esse é um ótimo tema para as sessões individuais. Tanto para avaliação quanto para intervenção. Não estou dizendo que a gente vai fazer sempre individual, mas estou dizendo que para a gente conseguir entrar no assunto e conseguir fazer com que eles saiam dessa superficialidade, muitas vezes a gente vai precisar partir para sessões individuais. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente constrói entre eles uma possibilidade de abordar esse assunto juntos. A queixa sexual, ela é necessariamente uma queixa do casal. Sistêmicos aqui sabem do que eu estou falando. Não estou querendo dizer que a pessoa não possa ter um problema, né, biológico que esteja gerando uma disfunção sexual. A disfunção sexual pode ser individual, mas a queixa sexual é do casal. Por quê? Porque é lá onde ela se manifesta. Os determinantes sistêmicos, ambientais, como o outro responde, o significado que é dado, o impacto que tem no relacionamento, é do casal. As possibilidades de expressão da sexualidade são no casal. Tanto que tem muita gente que funciona bem na masturbação
ou seja, função sexual preservada, normal, se a pessoa não tem problema nenhum, mas funciona mal na parceria. Se funciona mal na parceria, o problema é de quem? Do vínculo. Claro que às vezes tem questões da história de vida individual. Eu passei por uma situação de abuso, ou eu tenho questões específicas, eu tenho a parafilia e isso restringe o meu desejo sexual. Enfim, questões individuais, claro, sempre vão acontecer. Essas a gente vai trabalhar em sessões individuais. Então, se você tem um casal na sua frente, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem muito mais chance de conseguir fazer um bom trabalho para o vínculo deles, para o sexo em parceria deles, do que um terapeuta individual teria, sem acesso a essa parceria. E você não vai perguntar, e aí, como é que tá a sexualidade? Porque aí, principalmente um na frente do outro, eles vão dizer assim, vão ficar olhando para a cara um do outro para ver o que o outro vai responder. O que eu normalmente faço? Eu metacomunico. Quando eu faço essa intervenção, eu metacomunico. Eu digo, olha, tem um assunto que vocês não trouxeram, mas que é fundamental para o casal, e eu vou perguntar, e eu sei que é um assunto que talvez vocês nem tenham conversado muito sobre ele, mas eu quero jogar esse assunto aqui na mesa porque eu acho que ele vai ser importante para o nosso trabalho. Me fala um pouco da intimidade de vocês. Eu não pergunto se está bom ou se está ruim. E aí eu jogo e vamos ver o que eles vão fazer com isso. Você pode fazer isso de uma forma mais aberta, dessa forma, ou então você pode perguntar de uma forma mais específica, principalmente se você tem algum direcionamento da queixa. Então, sei lá, eles estão brigando muito por conta das questões de manejo da parentalidade. Tem um neném pequeno, ou filhos, né? Você pode perguntar. Ou eles trabalham muito, você pode perguntar. Como é que isso interfere em outros aspectos da vida de vocês? Por exemplo, a questão da intimidade. Como é que fica a intimidade de vocês à luz disso aqui que vocês estão me trazendo, dessa dinâmica, desse conflito que vocês estão me trazendo? E aí a gente vai contextualizando o trazer o assunto. Agora, a gente não vai parar por aí. Qual é a nossa função como terapeuta de casal? Botar a legenda. Eu sei que esse é um tema difícil. Estou percebendo que talvez vocês tenham dificuldade de conversar sobre ele. Faz sentido isso? É difícil para vocês? Quantas vezes vocês já conversaram sobre a sexualidade de vocês antes? É fácil para vocês conversar entre si? É difícil conversar na minha frente? Né? Se a gente sabe aonde está o tabu, é a gente que vai nomeando ele. Por quê? Porque aí você vai nomeando o que está ali, a vaca na sala, né? E aí as pessoas vão podendo. E aí você pode fazer uma proposta que é assim: quem sabe a gente não trabalha esse assunto inicialmente em sessões individuais? Talvez eu possa ver fulano depois a outra pessoa. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo construir um ambiente para a gente poder falar disso nós três. E desconstruir um tabu é o que a gente também precisa fazer na formação do terapeuta. Então, não é só consumir conteúdo e ter conhecimento sobre sexo. Eu preciso mudar a minha atitude em relação a esse tema para que eu possa trabalhar com ele com naturalidade, para que eu possa entender que não é um problema trazer a sexualidade do casal, gente. Sexualidade do casal é o pilar estruturante da família brasileira. Você vai estar cheio de tabus e pior, cheio de crenças distorcidas, cheio de um monte de coisa que gera mais iatrogenia, porque às vezes você vai começando a falar, vai falando na pessoa física, e não com base no que você deveria ter estudado, vai dando opinião, pitaco. Aí o negócio, enfim, vai ladeira abaixo. O que a gente precisa saber? Então, já passei do tabu, tá? Já falei para vocês de tabu, já falei para vocês da necessidade da gente, em alguns momentos, trazer eles separadamente, explicar tudo que a gente está fazendo, explicar o porquê, explicar por que tem um tabu, nomear o tabu, tentar trazer. E aí, quando eles chegam, o que eu preciso saber? Né? Eu preciso entender qual é o problema que eles enxergam. E aí, gente, na terapia, na sessão individual, é maravilhoso, porque eles provavelmente têm perspectivas muito distintas sobre o problema. Mesmo que seja um problema, assim, desses claramente definidos, sei lá, fulano entrou na menopausa e tem uma questão de desejo, está ressecada, ou teve um câncer de mama. Às vezes o problema está ali claramente colocado, mas eles têm perspectivas diferentes. Eles têm significados diferentes. E a gente precisa conhecer todos esses significados, porque é sobre isso que vamos precisar conversar depois em casal. Né? Mas até agora, eles só têm e só vão conseguir falar disso se conseguir falar para você individualmente. E aí, como que eles vão falar? A gente vai perguntar, né? Então, assim, você lembra quando isso começou? Vai anotando aí. Lembra quando isso começou? Uma coisa que eu faço, e às vezes eu deixo até para fazer isso mais na sessão que eu faço com os dois depois, né? É uma certa cronologia, uma linha do tempo.
Então, depois que eu já tenho muito mais informação e que todo mundo já sabe que a gente está falando disso, eu tendo a fazer com eles uma cronologia. Então, como era o sexo antes? Como é o sexo? O que aconteceu? O que vocês foram fazendo? E como é que o sexo está agora? Essas narrativas muito cruas sobre a sexualidade, elas tendem a gerar muito mais conflito, mágoa e evitação. E é por isso que as pessoas não falam, elas não falam por um motivo, né? Do que solução. Então, se isso não está mais estruturado, mais lapidado para eles poderem conversar, a chance disso dar errado é enorme. Esse trabalho aqui é nosso, tá? Então, a história aqui é qual é a narrativa de cada um. E aí a gente vai ver que vão ter 2 queixas sexuais e depois uma terceira, que é a queixa dos 2. Nos interessa também saber as estratégias de acomodação, né? Então, o que eles vêm fazendo a partir dali? Como é que isso impactou a vida deles? Eles conversaram sobre isso? Eles não conversaram sobre isso? Alguém passou a procurar tratamento individualmente? Alguém passou a usar Viagra? Alguém passou a consumir pornografia e se masturbar mais? O que eles fizeram? Eles passaram a brigar em função disso? Ou caiu a frequência? O que aconteceu? Um aspecto aqui, uma dica para vocês, é começar do presente. Porque a queixa sexual, ela tem tantos determinantes no passado, na história de cada um, da cultura, do mundo em que vivemos, que a chance de vocês se perderem é enorme. Então, começa da queixa e depois você vai abrindo essa pirâmide. Uma coisa que a gente tem na terapia cognitiva sexual é uma ferramenta que ajuda vocês a conceitualizar a situação sexual agora, que chama registro de situação sexual relacional. Né? Então, eu vou mostrando, e eu posso usar isso tanto com eles, o casal, quanto individualmente, mas me referindo ao casal. Que coisas eles passaram a fazer, ou durante a relação sexual, o que está passando na cabeça deles, a maneira como eles estão sentindo, o quanto que isso contribui para a excitação, o quanto que isso contribui para a ansiedade. É isso que a gente tem que começar a conceitualizar para que eles entendam o que é isso que você está fazendo ali, por que você está puxando esse assunto. Então, quando a gente foca no presente, nos determinantes do presente, o que são os determinantes do presente? Os aspectos relacionais, cognitivo-comportamentais e da função sexual. Coisas no sentido de, quando eu falo dos aspectos cognitivo-comportamentais, é assim, como é que vocês decidem que vocês vão transar ou não vão transar? Pergunta super capciosa, né? Porque ninguém senta para decidir isso, deliberar isso, mas todo mundo está tomando decisão, é isso que eu quero fazer. Aí eles, como é que a gente decide? Ficou olhando um para a cara do outro, que é isso que vocês me trazem. Então me conta aí, a última vez que vocês transaram. Normalmente eu parto de situações que funcionaram, tá? Me conta aí. E aí eu vou puxando as setas e eu vou desenhando para eles a situação. Então tem um registro lá. Aí tem um e outro. Aí você fez isso. Aí depois você pensou o que aqui nessa hora? Aí você fez o quê? E vou mostrando para eles o processo de tomada de decisão, tanto individualmente como é que eles estão brincando disso juntos. A gente precisa entender as repercussões emocionais, né? E quais são as repercussões emocionais? Tem a ver com as setas descendentes, tá? Então, assim, mas o que significa se ela está olhando o celular agora de noite, enquanto eu tô com vontade de transar? Significa que ela não gosta de sexo? Significa que ela não tem mais interesse por mim? Significa que o nosso casamento vai acabar? Foi por isso? E quando você pensou tudo isso, como é que você se sentiu? Ah, eu fiquei chateada, fiquei com raiva. E o que você fez? Virei pro lado e dormi. E aí você abre lá um balãozinho de pensamento dela, né? O que ela tá fazendo lá? Não se sente desejada, não se sente validada, não se sente valorizada, ele tá sempre de cara feia. Tem do outro lado. Então, são essas coisas que a gente vai começando a trabalhar. As repercussões emocionais, as repercussões relacionais, como eles vão se sentindo. Outro aspecto para a gente ficar aqui atento é para os estressores, né? Então, assim, como é que tá a vida deles? Como é que tá a rotina deles? A gente sabe que casais de dupla renda, casais que trabalham muito, pessoas que vivem no capitalismo, né? Tô brincando, mas é isso. A vida é difícil, as pessoas estão transando menos, as pessoas estão trabalhando, né, quando elas estão em casa, a gente tem uma série de demandas, o pessoal está consumindo muita tela, o casal, quando se encontra, é para assistir uma série no Netflix. O que eles estão fazendo? Não estão fazendo nada, né? Estão, assim, encostando o bracinho um no outro, na melhor das hipóteses. Né? Sabe aquela história de que fulano transa muito que não tem TV em casa? Não está de todo errado, não. Né? Hoje em dia a gente gasta muito tempo com outras coisas, com outras
coisas que passam a ser importantes, o próprio lugar da maternidade, dos filhos dentro da família. Né? Hoje em dia é muito mais importante esse cuidado, essa proximidade com os filhos do que era antes. Né? Eu estou aqui falando de casais que são os casais que chegam no meu consultório, tá? Ou as pessoas estão vivendo uma vida difícil. E aí, como é que fica o lugar da sexualidade? Será que muitas vezes não é mais fácil, mais rápido, menos trabalhoso, menos emocionalmente desgastante eu simplesmente rolar aqui um vídeo, 5 minutos no banheiro? Né? E aí vão dizer que o problema é da pornografia. Esse é outro assunto. Então, assim, o problema não é da pornografia, é o que está acontecendo. Mas podia ser videogame, podia ser bets, podia ser qualquer outra coisa que tira as pessoas de uma vida que está difícil. Né? E aí vocês, terapeutas de casal, têm também muito pano para manga aí, né, para poder trazer essas questões e mostrar como isso repercute nesse ambiente de tranquilidade, de intimidade, de conexão, de erotismo. Né? Você vê quantas camadas a gente precisa construir para chegar no erótico. E aí, quando isso, né, às vezes as pessoas têm limitações em relação ao erótico, crenças sexualmente muito disfuncionais, né, valores, às vezes religiosos, culturais, que dizem que isso não pode, aquilo não pode. Tudo isso é barreira. E aí a sua tarefa não é chegar com o pé na porta desses valores, claro que não. É a gente começar a entender possibilidades dentro do contexto real, porque eles têm os filhos, não vão se livrar dos filhos, eles têm trabalho, eles não podem viver sem trabalho, eles têm a religião deles. Tá, o que dá para fazer? Quando a gente faz uma análise funcional de todos esses aspectos, a gente começa a chegar com estratégias muito mais realistas, tá? E menos receitinha pronta. Então, assim, a gente precisa saber como eles conversam sobre sexo. Então, assim, como é que eles falam sobre isso? Como é que eles negociam práticas, desejos? Às vezes tem um baralho da sexualidade aqui são 3 baralhos, né? Quem não conhece, essa é uma ferramenta que eu desenvolvi há um tempo atrás, que são 3 baralhos para diferentes momentos de intervenções com casais, com pessoas, enfim. E aí, a gente tem um baralho que é o repertório sexual. E às vezes uma dinâmica que eu faço é pegar o baralho da sexualidade e aí colocar, assim, todas as questões lá do repertório sexual. O que é repertório sexual? Práticas, partes do corpo, né? Então, assim, beijar, pescoço, orelha, pernas. A gente vai colocando lá. E aí eu peço para cada um anotar, numa prancheta, ou se eles estiverem online, cada um anotar o que é parte do repertório do casal e o que é parte do repertório individual. Porque deve ter coisas que um dos dois gostaria de fazer, ou gosta de fazer, ou já fez com outras parcerias, ou faz com outras parcerias, ou fantasia fazer, que não está lá. E já digo para eles de cara que ninguém vai falar sobre isso juntos ali. Imagina, não se fala sobre. Imagina, né? Que eu vou. Agora fala para ela. Claro que não, né? Então, assim, mas para eu saber. Então, eu quero que eles façam esse exercício. Primeiro, que eu já começo a trazer e naturalizar esse lugar de que tem alguma coisa ali que é individual. E que o fato de ser individual não obriga a estar no casal. Porque o que acontece muitas vezes, que é muito maluco nos casais também, é que assim, nós somos um. Então, se eu quero fazer sexo anal, você tem que fazer para mim. Se eu quero transar 3 vezes na semana, você tem que transar 3 vezes na semana. Não, né, gente? É diferente a negociação de limites quando a gente fala de sexo e quando a gente fala de outros aspectos da vida. Então, assim, eu posso negociar, sei lá, se eu vou na casa dos pais dele almoçar todo domingo ou se a gente só vai de 15 em 15 dias. Isso dá para negociar. Agora, não dá para negociar uma prática sexual que eu não quero fazer. O nome disso é estupro. Aí a gente vai começar a ver os significados. E o que dói, gente, o que gera sofrimento são os significados. Tá? E aí a gente pode trabalhar com eles sobre todos esses significados que impedem que eles se comuniquem. A gente vai tirando essas camadas de tabu, de crença distorcida sobre o lugar do sexo no relacionamento. Então a gente vai falar também sobre por que eles têm dificuldade de falar sobre sexo. Que crenças que eles têm. Desde crenças do tipo, sexo não se fala, se faz, que o amor vai resolver, se a gente se ama, então vai dar certo, sabe o pessoal que casou virgem? Esperou para casar, chega lá, acha que vai dar certo. Normalmente não dá. Fator de risco enorme, né? Chegar os 2 virgens depois do casamento aos 30 anos de idade, fator de risco enorme para disfunção sexual, a gente sabe que sim. Mas eles acreditam que não. E aí tem esse sofrimento envolvido, tá bom?
E aí a gente vai entendendo que práticas existem ali dentro do repertório, e aí é um lugar às vezes difícil para o terapeuta que não tem esse treinamento, que é assim, você precisa perguntar das práticas. Por quê? O que eu quero saber quando eu quero saber de repertório? Eu quero saber se há estimulação sexual suficiente para gerar prazer em ambos. Então, o prazer é um elemento fundamental da resposta sexual. Porque estímulo, né? Assim, um sugador de clitóris é o mesmo sugador. Mas a sensação de prazer, que no fundo é o que importa, é individual e intransferível. Tem a ver com emoção, tem a ver com a própria resposta sexual, tem a ver com o nível de excitação, tem a ver com a sensibilidade de cada um, tem a ver com como é que ela está se sentindo no dia, tem a ver com se ela está se sentindo confortável ou não, com que tipo de estímulo ela está processando. Porque ela pode estar recebendo aquele sexo oral e processando a cara dele olhando para ela. E distraída por isso, incomodada por isso. Né? Então a gente precisa saber, e a gente tem uma ferramenta chamada Ciclo da Falha Sexual, que traz para vocês, enfim, passo a passo do que vocês têm que perguntar, né? Para que a gente possa ir abrindo um pouco essa caixa preta, porque senão a gente vai ficar ali rodando em círculos sobre se o sexo oral é bom ou não é. Então, normalmente, as queixas sexuais têm a ver com falta de prazer. E muitas vezes as pessoas têm muito pouco repertório para, de fato, ter prazer sexual. Tem 1000 camadas que a gente vai ter que chegar aqui, tanto de própria restrição do repertório, dos limites da parceria, dos acordos relacionais possíveis na parceria, das questões socioculturais, de gênero, enfim, 1000 camadas que, de novo, você precisa conhecer as camadas do seu paciente. Tá? Não é igual para todo mundo. E aí a gente tem, de novo, na terapia cognitiva sexual, ferramentas que vão te ajudar a destrinchar todas essas camadas dele, dela e dos dois. Porque tem questões ali que são dos dois, que eles constroem juntos, que funcionam naquela parceria, naquele momento. Um outro aspecto para a gente avaliar é como é que eles se conectam emocionalmente. O quanto que é emocionalmente confortável estar ali com aquela pessoa fazendo aquilo. Ah, é para eu perguntar tudo isso na primeira sessão? Não, né, gente? O paciente, calma com a pessoa, tá? Mas a gente tem, e aí as ferramentas da terapia cognitiva sexual, elas servem para ir orientando vocês, porque senão a gente vai se perdendo. Porque é muito, pensa só, a gente tem que pensar aspectos biopsicossociais e relacionais. Sexualidade não é bolinho, não, né? Tem tudo isso envolvido. A gente precisa conceitualizar isso de alguma forma, a gente precisa ter essas informações. Vocês precisam saber que informações vocês precisam ter de cada um desses aspectos. Tudo isso eu coloco lá nas minhas ferramentas, para vocês lembrarem. Eu preciso perguntar disso. Claro, porque é muita coisa. Da mesma forma, eu preciso saber da perspectiva de um, da perspectiva do outro, e de como eles estão administrando essas duas perspectivas numa terceira perspectiva, que é a perspectiva de casal. Tá? Quando eu falo das ferramentas, é porque elas são apoios para um raciocínio clínico que você vai desenvolver. Porque esse raciocínio é que vai te permitir tomar essas decisões de uma forma mais assertiva. E aí, eu percebo que a parceria é super importante, mas a parceria não quer vir. É a vida real. Né? Ou a parceria diz que quer vir, mas na verdade chega atrasado, meia hora depois da sessão, quando eu olho ele está lá olhando o celular. Então, tem 1000 formas, né, da gente perceber engajamento diferente, e vai ter a ver com o nosso trabalho, o quanto que as pessoas estão engajadas, o quanto que as pessoas estão percebendo que aquele trabalho vai ser útil para eles, o quanto que eles estão confortáveis no setting terapêutico com você.